Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso videocast Conexão Parceiros. Hoje, a gente vai falar sobre digitalização da concessão de crédito e do papel dos marketplaces nesse processo. Estou recebendo aqui comigo a Camila, que vocês já conhecem, e o Luiz Francisco. Sejam muito bem-vindos e eu quero pedir para vocês se apresentarem. Bom, pode começar, Luiz. Obrigado, Camila. Bom, meu nome é Luiz, eu sou Head de Produtos de Varejo da Caixa e muito feliz de estar aqui com vocês aqui. Tem uma parceria muito bacana com a Serasa, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu sou a Camila Abdelmalak, economista-chefe na Serasa Experian, e vou trazer um pouquinho da perspectiva do cenário macroeconômico. Bacana! De novo, obrigada pela presença de vocês aqui. E a ideia hoje é a gente falar sobre um tema muito bacana, que é focar no crédito do trabalhador, o consignado privado. E aí, antes da gente falar do crédito do trabalhador que a gente lançou essa semana com a Caixa, eu queria fazer uma pergunta para o Luiz em relação à operação de cartões de crédito, com a qual a gente já trabalha no Marketplace da Serasa há algum tempo. Os resultados, eles vêm chamando bastante a nossa atenção e eu queria te perguntar, Luiz, como tem sido essa experiência inicial para vocês trabalhando com o Serasa Crédito e que resultados iniciais você pode compartilhar aqui conosco, que aprendizados você pode trazer aqui para a gente? Bom, tem sido uma experiência muito bacana, porque o banco a gente está passando por um momento de transformação digital. E nesse momento de transformação, a gente vem fechando alguns gaps de tecnologia, obviamente melhorando, a experiência dos nossos clientes. E com a experiência de vocês, Serasa Experian, dentro desse processo, tem ajudado muito a gente. Então as nossas jornadas têm melhorado, a jornada que a gente tem dentro do Marketplace também está muito bacana. E assim, esse canal ele tem tomado uma relevância muito importante dentro do banco, Hoje a gente vende milhares de cartões por mês, a grosso modo essa nossa parceria já está representando quase 50% das nossas vendas, Então tem sido um processo muito bacana. Eu acho que a gente vai avançar não só nessa linha, mas como em outras que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho aqui agora, Muito bacana. É um grande orgulho para a gente falar dessa operação de cartões de crédito com a Caixa. E antes da gente entrar especificamente para falar desse lançamento do crédito do trabalhador no aplicativo, eu queria perguntar para cá, um pouquinho do contexto macro, um pouquinho do cenário, porque esse contexto macro, de alguma forma, se conecta bastante com o crédito do trabalhador também, né, Cá? Sem dúvidas. Então, eu posso até começar dizendo que um dos motivos pelo qual os economistas revisaram para cima a projeção de atividade econômica para o ano de 2025 foi por conta do crédito do trabalhador, o consignado privado. Então, em média, os economistas estavam projetando de PIB, Produto Interno Bruto, para esse ano ao redor de 1,5%, 1,7%, e quando houve o lançamento do crédito do trabalhador, considerando os efeitos desse crédito na economia, em média, os economistas revisaram para cima o PIB em 0,3 ponto percentual. Então, nós estamos falando de projeção de PIB até acima de 2%, com o efeito que o crédito do trabalhador pode promover, tanto em termos de substituição de uma dívida cara por uma dívida mais barata, dando alguma folga aí para o orçamento da família brasileira, quanto também o impacto que o consignado privado pode ter em termos de consumo. Então, por que na prática os economistas revisaram para cima essa expectativa de atividade econômica? Pelo fato de que 62% do PIB brasileiro é o consumo privado. E aí, quando a gente está falando de crédito, e um crédito que também pode ser utilizado para consumo, a gente tem aí essa expectativa desse efeito no PIB, não só de 2025, mas também 2026, porque a gente sabe que houve aí também uma necessidade de adaptação, das instituições financeiras com a oferta desse crédito, então também existe um potencial disso para 2026, que é bastante importante, porque afinal nós estamos num momento de taxa de juros bastante elevada aqui no Brasil, Então nós temos a taxa Selic em 15%, o maior patamar das 2 últimas décadas, uma expectativa de que essa taxa talvez
possa cair em algum momento de 2026, mas se ela cair, não cairá tanto, ainda será uma taxa de juros bastante restritiva. Falando em números, né? Então, pela curva de juros no mercado financeiro, é esperada um juros em 2026 ao redor dos 13%. Pelo Boletim Focus, que traz o consenso dos economistas, uma taxa ao redor de 12,25%. Então, a gente está falando de uma taxa de juros ainda bastante elevada e essa linha acaba ganhando uma relevância bastante importante por conta aí do diferencial de uma taxa de juros um pouco menor. E isso acho que de alguma forma já explica o porquê que depois do case com cartões de crédito, a gente resolveu fazer a expansão dessa parceria justamente com o crédito do trabalhador. Mas, né, a gente está falando aqui de marketplace, a gente está falando aqui de jornada digital e, portanto, a gente acaba trazendo o tema da escalabilidade. E aí eu queria te perguntar, Luiz, como que a Caixa, ela ao mesmo tempo em que ela está buscando essa digitalização e, consequentemente, essa escala, ela está equilibrando isso com a questão da gestão de risco e da concessão responsável de crédito? Não, legal, vou comentar. E só aproveitando um pouquinho a fala da Camila também, né? Você vê que coisa interessante, Camila. Você vê esse mercado de consignado público, né? Isso começou lá em 2003. Então, assim, cresceu bastante. O consignado privado, em 20 anos, 22 anos, chegamos a uma carteira aí de 40 bilhões de reais. Em 7 meses do crédito trabalhador, que é a pergunta que você me fez, Samira, a gente já está aí beirando 90 bilhões de reais, com potencial de 200 bilhões de reais. Então, assim, respondendo a primeira parte da sua pergunta, né? A gente entende que tem um potencial enorme para esse negócio. Do ponto de vista de escalar, a gente representa aí hoje aproximadamente 10% desse mercado novo que se abriu, né? A gente já originou aí mais de 9 bilhões de reais nessa linha de crédito e quando a gente procura um parceiro, né, para esse trabalho que a gente está fazendo, um dos pontos é esse, assim, a capacidade de escalar, né? Então a gente está escalando nos nossos canais próprios e a gente está vendo uma oportunidade enorme através desse canal. Como eu já disse, a gente teve um sucesso bastante grande com os cartões de crédito, que a gente possa realmente crescer. Então, uma coisa é a capacidade do parceiro escalar junto conosco, né, pelo volume dos nossos números. A outra questão é a questão do risco, né? Então, hoje a gente trabalha, tem um conhecimento bastante desse público. A Caixa tem um papel muito importante nessa questão da inclusão financeira. A gente tem um papel duplo aí, né, social e comercial. Então, a gente hoje internamente, a gente já tem clareza das duas coisas que a gente precisa fazer e nesse ponto, né, o parceiro, aqui no caso a Serasa Experian, ela ajuda a gente também na mitigação desse risco, né? Então a gente tem o nosso conhecimento interno, junta com o conhecimento de vocês e com isso a gente trabalhando essas variáveis, com essa capacidade de escalar, com essa oportunidade aí que a gente tem dentro desse segmento de seletistas, a gente quer aproveitar muito essa oportunidade. E ainda que a gente tem as melhores condições do mercado, né? O nosso preço é imbatível nessa operação. Verdade, não tem como competir com a Caixa. E aí, falando acho que um pouco mais assim dos números do consignado, pegando esse gancho do que a gente já vê pelo que é reportado pelo Banco Central, no ano o consignado privado cresceu cerca de 134%. Então a gente já está falando mais do que o dobro do que foi concedido no ano de 2024. A gente está falando aí de uma concessão que já ultrapassa a casa ali de 80, 90 bilhões de reais e uma estratégia que foi bastante inteligente no sentido de pulverizar essa linha de crédito para o trabalhador doméstico, trabalhador rural, empregado do MEI. Então, por isso esse potencial, né, do crédito na atividade econômica. A gente sabe que o crédito ele é um vetor que é muito importante para o crescimento da economia, especialmente num momento em que as outras linhas estão passando, né, aí por algumas questões em relação a cenário de inadimplência, a taxa de juros alta. Então a gente vê que o ritmo do mercado de crédito é de uma desaceleração na concessão, então tem aí esse apoio da linha do consignado privado, está sendo bastante importante. E é bacana falar, pegando o gancho de vocês dois, né? O Luiz comentou sobre essa questão de
de inteligência, né? Da gente conseguir, de fato, ser assertivo ali no perfil que a gente está buscando, para isso, né, apoiar na escalabilidade, mas a gente também apoiar nessa questão da responsabilidade. E a Ká falou sobre essa abrangência em relação a perfil e por que que o crédito do trabalhador, ele tem esse papel tão importante. Sem querer vender sardinha aqui pro lado da Serasa, mas é legal explicar também para o telespectador que quando a gente fala, né, do Marketplace Serasa Crédito, como a gente tem um birô de crédito por trás, a gente tem muitos dados demográficos e dados de comportamento do consumidor para que a gente consiga fazer o melhor match possível entre a pessoa que está buscando o crédito e o produto que ela está buscando, considerando a situação financeira dela ali. Para que sim, a gente escale, afinal de contas a gente tem ali 98 milhões de cadastrados no nosso aplicativo e também no site, 25 milhões de pessoas ativas por mês, mas a gente quer ser responsável nessa concessão, né? Para o parceiro, obviamente, é muito importante que a gente seja assertivo nos clientes que a gente indica para ele, para que a performance, inclusive, da carteira esteja de acordo com o que o parceiro está esperando, mas principalmente para o consumidor, para que a gente consiga apoiar nessa questão, né, de contratação de crédito responsável. É importante que a gente seja realmente capaz de usar a inteligência, usar as nossas variáveis para, de fato, né, ter um nível de conversão bacana ali e um nível de experiência de contratação também. Porque aí a gente alinha, né? A gente é assertivo para quem a gente oferece e tendo uma experiência fluida, um UX bacana, um design legal, com o consumidor entendendo do que a gente está falando, de que produto a gente está falando, a gente aumenta a conversão. E, inclusive, falando disso, de tecnologia, de UX, de experiência, Luiz, eu queria que você comentasse um pouquinho que aprendizados a gente teve, como que foi essa relação entre os times de tecnologia, design, produto da Caixa com o Serasa, para a gente fazer nascer, né, não só o cartão lá atrás, mas agora esse produto do crédito do trabalhador também, que é relativamente recente, né? Isso tem sido muito legal, Samira e Camilo. Por quê? A nossa empresa ela tem umas características interessantes, né? A maioria dos nossos colaboradores, eles passam 30 anos trabalhando na empresa, né? Então, você vê, com toda essa evolução tecnológica, com toda essa mudança que vem acontecendo no mundo, eu falei da transformação digital, mas a gente está promovendo uma transformação cultural também dentro da empresa. Então, por que essa parceria tem sido importante, né? Internamente, eu tenho uma rede física muito grande ainda. Você vê que a gente tem lá mais de 4 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil, tem lá mais de 65 mil empregados nesse mundo, e a gente vem crescendo muito nesse mundo digital. Então, internamente, né, o modelo de trabalho. Então, assim, o modelo de trabalho ágil, a gente passou a implementar esse tipo de coisa dentro de casa, né, a questão dos Fusion Teams, da área de produtos, com área de tecnologia, tem sido muito legal. E por que a parceria tem ajudado nisso, né? Eu falei, uma transformação cultural. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto com vocês, nossos times têm uma sintonia diária ali, se falando todo dia, isso, aquilo, outro. Então, isso a gente tem trazido, né, essa experiência que vocês têm também para dentro de casa e, obviamente, vocês também devem estar capturando coisas legais que a gente tem do nosso lado também. Então, acho que a gente está numa oportunidade aí de troca muito importante. A gente tem capturado muito tudo isso que vocês oferecem no Marketplace, né? Você acabou de falar, 25 milhões de clientes ativos, mais de 90 milhões ali de pessoas cadastradas. A gente também tem mais de 160 milhões de pessoas que fazem algum tipo de negócio conosco, né? E para nós, né, Samira, é muito importante essa parceria também no sentido da educação financeira dessas pessoas. Então, o nosso público, né, a gente tem o segmento private, tem o segmento da população mais simples do Brasil. Então, o que a gente quer, principalmente nessa base da pirâmide, né, é promover essa educação, dar clareza para as pessoas do que está acontecendo. E acho que vocês têm um espírito também na mesma direção que o nosso, né? O nosso é transformar a vida das pessoas, o nosso propósito, e acho que também na escolha do parceiro existe esse match também. Com certeza. E o que eu posso compartilhar com vocês é que, de fato, os nossos times, eles se falam todos os dias, a todo momento, e as trocas são muito bacanas. Tenho a certeza de que a gente está aprendendo
muito com vocês também. A maioria das trocas ela acaba acontecendo online, porque a gente tem time de tecnologia espalhado pelo Brasil todo, mas volta e meia a gente se encontra lá em Brasília também para olhar um pouco dos resultados, entender o que dá para a gente fazer melhor. Tem sido uma troca bastante rica, acho que para os dois lados, como o Luiz comentou. E até, aproveitando esse gancho realmente, né, da questão da educação financeira, acho que o match da Caixa com a Serasa ele é muito grande porque, de fato, né, a gente, ambas as marcas, elas se preocupam muito em olhar para essa população um pouco mais carente, em pensar que produtos, né, mais acessíveis a gente tem para oferecer para eles e até para comentar sobre essa questão da educação financeira especificamente, né, a partir do dia 25 de novembro, na nossa tenda física, tradicional tenda física, né, do Feirão Serasa Limpa Nome, a gente vai estar ali com uma agenda super bacana, cheio de conteúdo para a população. Diversos influenciadores vão falar sobre o tema. A gente também vai ter oficinas ali com a turma do Senac para ajudar cada vez mais a população a entender sobre a importância de um crédito saudável. A gente estava aqui, antes da gente começar o videocast, a gente estava comentando, né, sobre o papel do próprio crédito do trabalhador, né, nessa questão de trocar, de repente, uma dívida cara por uma dívida barata, o quanto que a população consegue entender de fato sobre isso, né? Acho que ainda tem um trabalho muito grande para a gente fazer, de fato, né, uma missão que a Caixa acho que sempre abraçou, a Serasa também, e que agora, com essa iniciativa de transformar o feirão, que tradicionalmente ajuda o brasileiro ali a limpar o nome dele, também, né, numa iniciativa de educação financeira, a gente, enfim, alinha cada vez mais essas missões, ajuda cada vez mais o brasileiro. Muito bom. Luiz, queria te perguntar também sobre o impacto esperado, né, de toda essa digitalização, de toda essa expansão, usando até canais externos como o próprio canal da Serasa para originação de crédito. Que impacto que isso tem para a sustentabilidade do negócio de concessão de crédito saudável? Como que vocês estão enxergando isso lá na Caixa? Olha, isso para a gente é muito importante. Você falou, começando pela digitalização, né? Então, você vê, além da educação financeira, tem essa educação também digital das pessoas, né? Só para você ter uma ideia, nas nossas concessões hoje, 85% das concessões, elas já são feitas por meio digital, apesar de eu ter essa vasta rede física, né? Então, e em outros produtos a gente tem avançado da mesma direção, né? Nessa questão dessa sustentabilidade, né? Tem uma outra questão que você já disse, que inclusive é o mote desse programa, né? É você trocar dívida mais cara por dívida mais barata. Então, por isso que a gente tem um papel importante, até porque pela nossa condição de funding da instituição, a gente consegue oferecer preços competitivos, né? Então, a gente acha que a partir do momento, né, que a gente consegue educar digitalmente, que a gente consegue orientar os nossos clientes com relação a seus planos de negócio, essas questões todas, desde as camadas mais simples da população, aqueles que eventualmente têm lá os seus interesses, os seus objetivos de vida, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho mais forte nessa questão de sustentabilidade, né? Então, assim, não é tomar o dinheiro por tomar o dinheiro, simplesmente para ir lá e eventualmente comprar um bem, comprar alguma coisa. Mas é ajudar, assim, aquela coisa. O seu projeto é descansar, então vamos programar umas férias bacanas. O seu projeto é economizar para eventualmente, o dia que se aposentar ou quiser mudar de atividade, empreender, vamos ajudar você a fazer alguma coisa nesse sentido. Então hoje a gente está muito empenhado, né, nessas questões. A gente tem uma política de relacionamento com clientes muito forte, né? Então esse é o nosso mote aí, o nosso objetivo. Muito bacana, muito bacana. E acho que, né, do nosso lado, a gente enxerga essa complementariedade aí das missões, essa similaridade, inclusive, e a gente enxerga o benefício, né, que primeiro os cartões da Caixa no nosso ecossistema ele trouxe para o consumidor e agora ainda mais ampliado com o crédito do trabalhador. Mas a gente estava conversando um pouco nos bastidores, mas eu quero contar para quem está assistindo também. O que a gente pode esperar nessa sequência, ô Luiz? A gente para por aí essa parceria, vamos ficar no crédito do trabalhador, ou a gente vai ampliar e vai trazer ainda mais soluções aí no marketplace da Serasa, que vem do nosso parceiro Caixa?
Com certeza a gente vai ampliar esse leque de produtos, né? Até porque a Caixa tem um portfólio completo de produtos para os seus clientes, né? Esses clientes, de uma maneira geral, né, nos seus diversos segmentos, eles consomem, né? Consomem uma conta, consomem o cartão de crédito, consomem o crédito trabalhador, que é específico para o segmento de clientes que são seletistas, né? E ali vem outras coisas, né? Então a gente tem produtos de seguro, a gente tem produtos de previdência, a gente tem produtos ali, serviços bancários agregados, outras linhas de crédito. Então, o nosso mote, né, é com essa visão de cliente, né, que a gente está caminhando e focado nessa direção, que a gente consiga comercializar o produto certo para o cliente certo, e por isso é importante, né, que todos esses produtos eles estejam disponíveis em todos os nossos canais. Então, como eu comentei já com você aqui no bastidor, que o Marketplace tem sido bastante importante, né, para a nossa estratégia de crescimento. Eu não tenho dúvida que a gente está aí lançando agora, faz 3 semanas, acho que a gente colocou no ar, né, e eu não tenho dúvida que tem mais coisa legal por vir pela frente aí. Show de bola. Faz 3 semanas que a gente começou a soltar o produto, a gente liberou para 100% da população nessa semana, mas já faz um tempinho que a gente está coletando aprendizado aí, para ir melhorando, inclusive, a jornada, porque quem trabalha no ambiente digital sabe que, né, tem que apertar parafuso toda hora. E é bacana, né, essa questão do Luiz trazer aqui super aberto, que a gente sim, né, tem planos de trabalhar com mais produtos, porque a Serasa, ela, quando a gente olha para a unidade do consumidor, né, acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo já conhecem de longa data o marketplace de recuperação de crédito, né, o Serasa Limpa Nome. Mas o Serasa Crédito, que é o nosso marketplace de crédito, ele também já existe há alguns anos e a gente tem ali produtos de crédito pessoal sem garantia, a gente tem cartão de crédito, a gente tem como trabalha também com abertura de conta digital, agora crédito do trabalhador. Opções de crédito também com colateral atrelado, então a gente tem o home equity, o auto equity ali usando o carro ou o imóvel como garantia, e a nossa intenção é expandir cada vez mais para que, né, nessa nossa missão de educar o brasileiro financeiramente, para que ele faça essa jornada de eventualmente quitar suas dívidas, voltar a ter acesso a crédito, ele tenha um leque de opções que de fato, né, vão satisfazê-lo ali na hora que ele precisar. Então, mais uma vez, acho que os objetivos bastante alinhados. Obrigada, Luiz, pela fala. E aí, né, como eu expliquei, tô falando aqui muito do Serasa Crédito desde o princípio, mas a gente sabe da nossa missão ali, né, em relação à quitação de dívidas também. E aí eu queria perguntar para cá, como que a gente tá em relação ao cenário de inadimplência? Bom, o crédito ele é fundamental para viabilizar os sonhos da população, dos empreendedores, para a jornada de investimento por parte da pessoa jurídica. No entanto, tudo isso depende muito também da questão da gestão e da responsabilidade financeira que a gente vem batendo tanto aqui na tecla, né? E a gente tem, acho que uma grande jornada, né, em relação a essa questão da educação financeira no Brasil, pelos dados de inadimplência que eu vou compartilhar aqui agora, né? Então, mais recentemente, pelo mapa da inadimplência, nós estamos falando que no Brasil temos 78,1 milhões de CPFs negativados e isso representa mais ou menos 48,5% da população adulta no Brasil. Então, temos um quadro em que, em média, um CPF que está negativado carrega 4 restrições. Estamos falando de uma dívida média ao redor dos R$ 6.300. Então, a gente está falando de um ticket médio que é um pouco mais do que um salário mínimo. Então, a gente consegue, por esses números, entender a dificuldade que é para o brasileiro hoje voltar a ficar adimplente, né? Então, a gente fala muito da questão, né, do crédito para viabilizar os sonhos e até mesmo para a sustentação do orçamento, mas a gente sabe que também existe aí uma
jornada que é bastante importante para que isso seja feito aí de uma maneira aí com bastante parcimônia e consciência por lado de quem está tomando esse crédito com a responsabilidade, né, dos pagamentos e da pontualidade. Então, hoje a gente tem esse cenário no Brasil. A gente sabe que também estamos aí às vésperas do feirão físico, mas as negociações diferenciadas já começaram agora no mês de novembro. E a gente tem aí uma expectativa muito positiva com a recuperação de crédito no final do ano, né? A gente sabe que além do feirão tem o período do 13º salário e isso ajuda bastante. Então, trazendo alguns números do indicador que nós temos de recuperação de crédito pessoa física. Então, olhando para as dívidas que foram negativadas e recuperadas em até 60 dias, a gente consegue ver que a recuperação hoje está ao redor dos 57%. E isso em 2024 estava ao redor ali dos 60% essa taxa de recuperação. Em 2023 ao redor dos 64%, desculpa. Ou seja, a gente tem aí um cenário hoje no Brasil que está um pouco mais complicado por conta desse contexto econômico que a gente estava comentando por aqui. Qual? De uma taxa de juros bastante elevada, de uma concessão do crédito que está, né, desacelerando com as instituições um pouco mais parcimoniosas e com a população brasileira aí com um pouco mais de dificuldade de rolar suas dívidas entre as instituições financeiras, né? Então, quando tem alguma oportunidade, como a gente estava falando agora do consignado privado, tem a linha de crédito, mas tem ali o trabalho da educação financeira para que também essa população faça o uso dessa linha de uma maneira bastante consciente, né, Sá? Sim. Eu costumo deixar essa parte mais desafiadora para cá comentar, mas, enfim, né, a gente vem, como ela comentou, né, de 2023 para 2024, para 2024 para 2025, a recuperação ela tem sido cada vez mais desafiadora, né? E os nossos parceiros sabem muito bem disso. É por isso que o feirão, né, que começou online desde 1º de novembro e, né, cuja tenda física a gente começa lá no Vale do Anhangabaú, a partir do dia 25 ajuda muito. Como ela comentou, claro que, né, final de ano, 13º também contribui bastante para a queda desse percentual de 48,5% da população adulta brasileira que está endividada. Para esse percentual ele reduzir, mas, né, como é que a gente trabalha para além dessa redução pontual? Educação financeira, que foi o que a gente trouxe aqui muitas vezes na nossa fala e que eu expliquei para vocês também, que agora passa a ser uma das nossas missões ali, né, toda vez que a gente fizer o nosso tradicional feirão Limpa Nome. Mas, pessoal, o conteúdo que a gente queria trazer para vocês era esse, né? A gente falou muito sobre como, né, a tecnologia, o ambiente digital, com todo esse contexto desafiador que a Ká trouxe aqui, né, e o crédito do trabalhador apoiando a reduzir um pouco desse desafio, como que isso tudo se conecta, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês em mais um Conexão Parceiros e principalmente agradecer a presença da Ká, que já né, figurinha carimbada aqui no videocast, e do Luiz, né, da Caixa Econômica Federal. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Se tiver alguma fala final aí pra gente, fica à vontade. Muito obrigado. A gente aqui agradece, Samira e Camila, e eu acho que assim, o que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo é um mundo do empoderamento dos clientes, né? Eu acho que o mundo digital, ele vem fortalecer ainda mais esse momento, né? Isso vale para tudo, né? Pegando aqui, que um dos nossos focos aqui também foi o crédito trabalhador, então assim, a questão da informação, né? Primeiro para a empresa. Então, a empresa precisava entender que precisa escriturar corretamente os dados no e-social, isso, aquilo, outro. Então, a partir do momento que a gente fez isso, né, você desintermediou essa operação, os bancos não precisam mais ter as empresas cadastradas, como era no consignado privado. E, por outro lado, né, o cliente, ou seja, tendo lá essa parcela, vamos chamar assim, averbada de alguma forma lá no e-social, isso reduz o risco, reduz a inadimplência, e com isso a gente consegue, né, fazer a economia girar, né, com todas as dificuldades aí que eventualmente a gente vem tentando superar ao longo dos tempos, porque assim, o que faz girar a economia realmente é o crédito, né? Então eu espero que a gente consiga continuar aí avançando nessa direção, deixando nossos clientes mais satisfeitos, né? E obviamente com uma vida melhor e mais saudável. Com certeza.
Conte com a Serasa para isso. Pessoal, obrigada. Se tiverem dúvidas, como de costume, escrevam para a gente que a nossa equipe responde todas elas com muito carinho. Até o próximo.